Fala, galerinha da Pontezinha! E aí, tia Dani? Ei, tio Pipe, tudo bem? Tudo jóia? E aí, pessoal, vocês viram que é uma novidade aqui? Hoje é o tio Pipe na área! Quem gostou? Eu! Olha só, nós já estamos aqui e vamos começar a viver mais um momento muito legal. Vocês estão animados aí? Eu tô demais, mas antes tem o louvor. Se liga aí! Hora da música! Bom dia, Pontezinha! Tudo bem? Tudo na paz? Que Deus possa abençoar o seu dia no nome de Jesus. Nós vamos cantar aquilo que está cheio o nosso coração e o que sai da nossa boca. Quero ver se você lembra dessa música aqui, ó. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Vamos lá? A boca fala aquilo que o coração tá cheio de amor, oh, oh, oh. Tá cheio de amor, oh, oh, oh. Vamos lá. Não vou ficar chorando, não, vendo a vida passar. Vou entoar meu canto, louvando com alegria até o sol raiar. Pororororó, 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 pororororó. Quando a tristeza aperta, dói até o pé. Passeio de caranguejo, depende da maré. Não vou ficar chorando, não, vendo a vida passar. Vou entoar meu canto, louvando com alegria até o sol raiar. Pororororó, 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 pororororó. Quando a tristeza aperta, dói até o pé. Passeio de caranguejo, depende da maré. Vamos lá, te doidão. Não vou ficar chorando, vendo a vida passar. Vou entoar meu canto, louvando com alegria até o sol raiar. Deus abençoe, Pontezinha! Nossa, que delicioso esse momento do louvor, hein, tio Pipe? Bom demais, né? Delícia! Eu queria mais uma. Eu também. Um bis. Queremos bis? Queremos bis. Queremos bis? Queremos bis. Delícia demais. Gente, nas histórias lá atrás, olha, quando a gente começou o nosso processo de metamorfose, nós já vimos duas virtudes, não é isso? A gente começou a repensar as nossas atitudes. Agora, a gente vai entrar numa outra virtude, que começamos também na semana passada com o nosso modo de falar. E hoje nós vamos falar sobre o controle no falar, porque muitas vezes nós precisamos entender que falamos demais. Lembra daquela música? Cuidado, boquinha, com que fala. Canta. Pois é hoje que a gente vai falar sobre a fofoca. O que é a fofoca, hein, tia Dani? Eu acho que a fofoca é uma coisa assim, gente. Vem aqui um amigo meu, muito amigo meu, e me conta uma coisa, um segredo dele. E eu falo que vou ajudar, e falo que vai ficar tudo bem, e a gente ora junto, e sabe o que acontece? Eu chego para um outro amigo e conto esse segredo. E às vezes até aumenta um pouquinho, né, tio Pipe? Até aumenta um pouquinho. Pois é, gente, existem coisas que a gente precisa entender que foram compartilhadas conosco porque as pessoas confiam
em você e em mim. Vamos ver como que a turminha da floresta vai nos contar? Se liga aí! Até daqui a pouco. Hora da história! Hoje está acontecendo uma coisa muito estranha na floresta. Antes de ir para a aula, a girafa Filó e a zebra Zazá estavam conversando. O macaco Didi estava pulando nos galhos ali perto e começou a ouvir a conversa. Mas o Didi não ouviu toda a conversa, apenas algumas palavras. Acidente, machucado, médico. A zebra e a girafa não viram que Didi estava ouvindo a conversa. Didi parou de pular nos galhos e saiu correndo para contar a história que ouviu para o elefante Dumbo. Elefante Dumbo, como é bom te ver! Você não vai acreditar. A Filó caiu, rolou, machucou o joelho, quebrou o dedo. Precisou ir no médico. Meu Deus! Coitada da Filó. Deve estar sentindo muita dor. O elefante Dumbo disse que ia beber água e já estava indo para a aula. No caminho, encontrou com o jacaré Zezé. Fala, Zezé! Você ficou sabendo da notícia? Não, o que aconteceu? Você sabe que eu sou um bicho muito discreto e não gosto de fazer fofoca. Mas o macaco Didi me contou que a Filó caiu, machucou o joelho, quebrou o dedo e cortou a testa. Está no hospital, muito mal. Nossa! Será que ela vai ficar bem? Que coisa triste. Zezé saiu tão assustado que trombou com o tigre Bolt antes de entrar na sala. Na aula do professor Leão estava um tititi só, todo mundo impressionado com o acidente da Filó. Boa tarde, vamos começar a aula. Silêncio, por favor. Sentindo falta da Filó, o professor Leão pergunta: Alguém sabe por que a Filó não vê aula hoje? Professor Leão, aconteceu uma tragédia. Nossa amiga, a Filó, sofreu um acidente. Machucou o joelho, quebrou o dedo, caiu da cadeira, cortou a testa, arranhou o braço. Ela tá no hospital, professor. Estou chocado. Nem sei o que dizer. De repente, Filó entra na sala apenas com um curativo no joelho. Todos os bichos olham para ela assustados. Filó fica sem entender o que estava acontecendo e o professor Leão percebe que os bichos estavam fazendo fofoca. Olha, pessoal, a fofoca não é legal. É algo muito feio. Não sei quem fez ou começou essa conversa errada, mas não podemos continuar com isso. A Bíblia nos ensina isso muito bem. Vou ler para vocês. Provérbio 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Ah, desculpa, pessoal, mas fui eu quem começou isso. Não imaginava que fosse terminar assim, né? Todos os outros bichos que participaram da fofoca reconheceram que erraram. Eles pediram desculpas e aprenderam uma grande lição. Uau, galerinha, que história maravilhosa, como eu fui abençoado. Você também foi? Pergunta para a mamãe e para o papai, para a titia. Eu tenho certeza que todos nós, eu tô doido para os meus filhos escutarem essa história também. Eu tenho certeza que eles vão aprender muito. E por isso eu quero compartilhar uma história da Bíblia, da carta de Tiago, no capítulo 3, versos 1 a 12. Mas eu vou ler somente os versículos de 2 a 4. Olha só que legal. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas.
O que eu e você precisamos aprender é que nós precisamos controlar a nossa boquinha. Muitas vezes, quando você sente uma raiva, você fica, sabe assim, irado, nervoso, você precisa saber se controlar, para que as pessoas possam receber de você somente aquilo que você tem de bom para dar. Sabe, eu já vi muita coisa e infelizmente eu posso dizer que eu já perdi amigos porque certas vezes eu não tive o controle no falar. Mas você pode aprender agora desde pequenininho. Mas uma das coisas que a gente tem que reconhecer é que por nós mesmos, a gente tem certeza que a gente vai dar essas mancadas, não é verdade? Mas você sabe por quê? Porque a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que o nosso coraçãozinho, ele é sujo, ele é egoísta. A gente fala que todos nós somos pecadores, porque Deus nos fez pessoas livres e boas, mas nós escolhemos querer viver do nosso próprio jeito. Você já percebeu quando você quer algo e a mamãe fala assim, não pode, e vem um ímpeto em você e você faz aquilo e você vê e fala assim, puxa vida, o que eu fui fazer? Com a nossa boca é a mesma coisa. Lembra esse navio grandão? Você já viu esse navio grandão no mar? Eu já fui em um navio que cabem 5.000 pessoas. Mas uma pessoa em um lemezinho pequenininho controla esse navio com 5.000 pessoas. Já pensou? O que Tiago está falando aqui é que a nossa língua é a mesma coisa. Por isso, você precisa controlar as coisas que você vai falar com o papai, a mamãe, na escolinha, em todo lugar. Mas o principal é que você reconheça que o coração é egoísta e que somente Jesus pode nos ajudar, nos transformar, para que eu e você possamos ter o controle no falar de uma maneira como Jesus tinha. Depois peça para que o seu pai, a sua mãe, a sua tia, o seu tio, vovô, vovó, leiam o livro de Mateus e perceba como que Jesus só falava as coisas corretas. É isso que Ele quer, que pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, que você e eu possamos ter esse controle como Ele teve. Mas para isso, nós precisamos pedir ao Senhor, nos arrepender e que você possa também aprender que a vida é sempre uma vida de perdão. Se você falou algo errado, se você viu que você errou, se lembre, assim como Deus nos perdoou em Jesus Cristo, você pode pedir perdão para Ele e pedir perdão também para quem você machucou falando demais. Cuidado, boquinha, o que fala. Hora do versículo. Ei, Pontezinha, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso versículo dessa semana? Hoje eu tô aqui com 3 convidados muito especiais que eu tô com muita saudade deles. É o Nicolas, o Miguel e o Luca. Tudo bem com vocês, meninos? Sim! Que saudade de vocês. Vocês ficaram mais bonitos ainda na pandemia, viu? Valeu! Obrigado! Então, vamos lá para o nosso versículo. Pegue aí a sua Bíblia. O nosso versículo de hoje está lá em Provérbios, capítulo 10, é o versículo 19. Vamos lá? Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a sua língua, é sensato. Provérbios 10, 19. Isso aí, meninos. Eu quero ver quem vai decorar o versículo dessa semana, tá bom? Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau! Mão na massa! Oi, pessoal! Estamos aqui hoje em mais um Mão na Massa. Tudo bem com vocês?
Eu e a Bia hoje trouxemos uma dica de uma brincadeira para vocês fazerem em casa, com o papai, com a mamãe ou com o irmãozinho. Essa brincadeira dá para fazer com muitas pessoas, com poucas pessoas, ok? Se chama mímica. Para essa brincadeira, vocês vão precisar de papel e canetinha. E nós vamos desenhar nos papéis os animais da história que nós ouvimos. Você pode desenhar os animais da selva, que a tia Dedé e a tia Dani contaram, e pode desenhar outros animais que vocês quiserem, ok? Então vamos lá! Depois que vocês desenharam, olha aqui, nós desenhamos o macaco. Mostra aí, Bia. O leão. O Hipopótamo. Hipopótamo não tem na história, mas vocês podem acrescentar quantos vocês quiserem, tá bom? elefante. Jacaré. Tigre. E zebra. E girafa. Agora vamos colocar todos os animais em um saquinho. Agora é hora da gente brincar. A Bia vai sortear um animal e ela vai ter que imitar e eu vou ter que adivinhar qual animal ela está imitando, ok? Vamos lá, Bia. Não deixa eu ver, Bia. Pode... Elefante. Girafa. Agora é a minha vez. Vou pegar, segura com o saquinho. Vou pegar. Não pode olhar dentro do saquinho. Nossa, peguei um bicho muito difícil. Vou trocar. E é isso aí, pessoal, a nossa dica de hoje. Essa brincadeira, ela nos ajuda a controlar a nossa fala, porque a gente tem que esperar, não pode falar, tem que só fazer gestos. Então ela ajuda a gente a ficar, ó, com a boquinha fechada, não é, Bia? Você gostou de brincar? Sim. Então, até a próxima. Tchau. Tchau. Então vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado porque o Senhor um dia morreu naquela cruz para nos salvar. Obrigado porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor nos ensina e o Senhor nos transforma. Te pedimos, Senhor, que o Senhor cuide, que o Senhor nos ajude com o nosso modo de falar. Nos ensine a cada dia mais o nosso controle no falar, a nossa atenção no falar, Deus, que sejamos pessoas transformadas pelo Senhor, porque é só através do Senhor que nós podemos mudar. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa igreja e agora, Senhor, abençoe o culto que vai se iniciar, que vai continuar na verdade. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, pessoal, até a próxima, hein? Ei, queridos, a paz do Senhor Jesus, coisa boa, mais um culto, mais um tempo da gente poder servir e ser servido através dos dons, através dos talentos. E eu tô aqui hoje servindo ao Senhor juntamente com outros irmãos. Estou na Bahia, mas o meu Bahia, né? Fala é Bahia, mas é uma alegria poder de longe ser corpo e servir os irmãos juntos aí em Belo Horizonte. Eu oro para que o Senhor Jesus possa trazer sobre o seu coração, sobre a sua mente, a esperança de que a igreja só existe para glorificar a Deus, para alcançar os perdidos e edificar os santos. E é esse momento que nós nos edificamos. Por isso que Jesus seja exaltado através desse culto e dessa comunhão. Vamos orar? Senhor, nós rendemos graças ao Teu nome porque o Senhor é sempre bom. E a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado porque a tua grandeza é muito mais do que os nossos olhos podem ver, Senhor. Quando os nossos olhos não veem, o Senhor continua sendo grande, o Senhor continua sendo bom, Deus. Por isso nós rendemos graças a Ti, Senhor. E queremos o Teu nome sempre engrandecer, Senhor.
não somente através das canções, mas através da nossa caminhada, das decisões diárias, Senhor, do olhar compassivo, Pai, que possamos engrandecer o Senhor em todos os momentos. Será que você pode cantar comigo, querido? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu. Seja exaltado, Senhor, sobre a nossa vida, sobre as nossas relações, Senhor, sobre o olhar, ó Pai, do Senhor sobre nós. Seja exaltado, Espírito Santo. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, no nome de Jesus. Amém, queridos? Que sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a minha vida, sobre a sua casa também, queridos, possa ter se renovar do Senhor. A grandeza do Senhor, ela é expressa quando nós entendemos todos os dias que devemos expressar essa verdade através das nossas relações. Por isso, que Deus seja grande através das suas atitudes, no nome de Jesus. Amém? E eu gosto de uma canção muito antiga, que foi escrita por uma cega chamada Fanny Crosby, e ela dizia o seguinte na letra: vivo feliz, pois eu sou de Jesus e já desfruto do gozo da luz. Então, querido, se uma cega já desfrutava do gozo da luz, então nós, que muitas vezes também fomos cegos, o Senhor abriu os nossos olhos, possamos também desfrutar desse gozo da luz. Cante comigo essa canção. Já desfruto do gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, e Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Sempre ardente louvor, canta minha
ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado e extasiado, então me senti anjos descendo, trazendo os céus, ecos de céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Declare: ao seu amor eu me submeti, ao seu amor eu me submeti, extasiado e extasiado, então me senti anjos descendo, trazendo os céus, ecos de céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Será que você pode cantar na sua casa mais uma vez? Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia! Glória a Deus, que você possa sempre render louvores ao Senhor, queridos, no nome de Jesus. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo, tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Cantarei ao Senhor em todo tempo, cantarei, Senhor, em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios, nos teus lábios, em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo, Jesus Cristo será sempre a nossa canção.
assim, ó. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, seu nome para sempre, seu nome para Ieoá. Aleluia. Que Deus abençoe vocês, queridos, no nome de Jesus. Fica agora com a palavra do nosso querido pastor Pipe. Que Deus possa ministrar muito a sua vida. Fiquem na paz, no nome de Jesus. Olá, meus amigos, que bom vê-los novamente. Por mais que a gente esteja ainda distante, estamos juntos no coração, em espírito, porque nós estamos celebrando ao Rei dos Reis, aquele que nos uniu, não é verdade? Então, você que está aí no chat agora, um alô para todos vocês, saudade de todo mundo, e em breve estaremos juntos, assim que Deus nos permitir, não é verdade? Então, nessa hora, eu quero lembrá-los de algo tão importante para a saúde da nossa comunidade de fé, a Ponte. A primeira coisa que eu quero lembrar vocês é que o nosso relacionamento deve ser intencional. E por isso nós temos os grupos de relacionamento, os nossos GRs, que você deve buscar participar. Eu tenho um, Thiago Guedes tem outro, o Bruno tem outro, outras pessoas têm também. Então é muito importante que você se envolva em grupos de relacionamento, para que você possa se abrir, falar, ouvir, se relacionar e comer esses lanches tão gostosos que esses grupos têm, não é verdade? Adoro lanche de grupo de relacionamento. A outra coisa importante também, você que quer ser membro da nossa igreja, da Ponte, é importante, imprescindível, que você faça o curso de membresia, o curso Fundamentos. Nós estamos começando uma nova aula agora no dia 6 de outubro, terça-feira, às 20 horas. A aula acontece ao vivo no dia 6, todas as terças-feiras, às 20 horas. A partir do dia 6, vão ser 12 aulas para trazer toda a base da fé, os fundamentos da fé e a visão da nossa igreja. Então, você que quer fazer parte da família Ponte, você deve fazer esse curso, o curso Fundamentos, que você pode mandar para a gente o contato e nós vamos abrir as inscrições já, nessa semana ainda que nós estamos, ok? E também, todos nós estamos engajados na missão de abençoar a região da Pampulha, Belo Horizonte, vivemos como a ponte, sermos essa ponte nas nossas vidas para as pessoas e por isso somos uma família. Então, todos aqueles que fazem parte da família Ponte se responsabilizam de uma forma generosa em estarmos juntos contribuindo para que a ponte chegue no coração de tantas pessoas. E agora que nós temos um prédio, agora que nós estamos aí nos estabelecendo novamente com um prédio fixo nosso e tantas coisas acontecendo, é válido lembrar a todos os irmãos que a generosidade ela deve sempre permanecer nos nossos corações
e pelas nossas mãos. Então, a conta bancária da nossa igreja vai aparecer aqui do meu lado e eu quero convocar todos vocês. Eu sei que muita gente nesse tempo onde nós estávamos em casa, distantes, as pessoas às vezes acharam que elas tinham o porquê de parar a generosidade. Mas agora é o que importa. É o dia de hoje, não é verdade? Então, você pode ser generoso, você deve ser generoso, responsável com a sua família de fé. Então, entregue ao Senhor, seja abençoador e generoso com a sua família de fé, para que a gente possa fazer tudo aquilo que Deus tem proposto no nosso coração, fazendo em nome de Jesus, ok? Glória a Deus. Então, não se esqueça, participe do GR, faça o nosso curso de membresia e seja generoso com a família de fé. Agora, nós vamos falar do quarto e último arco da nossa igreja. Falamos da plataforma que é o Evangelho. Falamos do primeiro arco, que é o arco do relacionamento. Falamos do segundo arco, que é o arco da cultura. E hoje eu quero falar com vocês do terceiro arco e último arco, que é o arco do serviço. E por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 20, nós vamos ler os versos 17 a 28. Mas antes eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela tua graça, favor. Obrigado que o Senhor tem feito nas nossas casas, nas nossas vidas. Pedimos nessa hora que o Senhor restabeleça todos aqueles que estão, de alguma forma, doentes, necessitados, aqueles que precisam do teu toque. Nessa hora nós te pedimos que o Senhor também tome as nossas famílias e toda a nossa história, que a gente possa ser ponte nessa semana e que as pessoas também possam ser ponte para conosco, para que sejamos abençoados, discipulados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia, Mateus, capítulo 20, verso 19, diz assim: Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrou-se, fazendo-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uma das coisas que nós mais vivenciamos no nosso dia a dia é sobre o privilégio, o poder e o status. Nós vemos isso em todas as áreas
da sociedade, vivenciamos isso dentro do nosso coração, não é verdade? E sabemos muito o que é essa briga de poder e essa ânsia que todos nós, de alguma maneira, temos de termos poder, de termos privilégio, de termos status. E uma das coisas que nós precisamos entender que quando somos salvos por Jesus Cristo, a nossa vida ela toma, sabe, um outro norte. Nós somos reconfigurados, redimensionados a partir de uma ética totalmente diferente da ética da qual Jesus está dizendo aqui, a ética deste mundo, a ética dos governantes e das pessoas importantes. Mas uma das coisas que nós também percebemos é que quando nós temos poder, a gente muitas vezes se deixa levar ou não sabe lidar com esse poder. Quantas vezes nós que nos chamamos de cristãos usamos dos privilégios e poderes que a vida muitas vezes nos dá para exercermos isso de uma forma totalmente errônea e que seja egoísta e que provoque apenas o nosso bem-estar. Uma das coisas que nós vemos aqui é uma cena interessante, uma cena que parece que faz parte do nosso dia a dia. Mas uma das coisas que eu quero te lembrar, e por isso que eu li o capítulo aqui, os versos 17, é para vermos o ambiente dessa cena. Uma das coisas que Jesus estava chegando ali ao final dos seus dias, aonde ele iria se entregar por nós e ressuscitar ao terceiro dia. E ele fala isso de uma forma muito aberta e privada aos discípulos. Mas os discípulos não estavam entendendo porque no consciente cultural havia uma certeza de que o Messias judeu, o rei dos judeus, o ungido, o Salvador, viria para desbaratar o Império Romano, o poder romano, iria estabelecer um reino nacionalista do povo judeu de Israel, iria reinar em Jerusalém, no Monte Sião. E por isso, essa cultura já estava impregnada no coração dos discípulos, e lembrando que esses discípulos eram como eu e você. Eles precisavam de perdão, eles precisavam de um novo nascimento. Eles precisavam de viver essa nova história, eles precisavam de enxergar Jesus como o rei do qual ele se apresentou. E eles enxergavam Jesus como o Messias já. Lembrando que quando Pedro foi perguntado, quando os discípulos foram perguntados por Jesus, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro levanta-se, né, e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, nós vemos que esses discípulos já tinham essa consciência do poder de Jesus, do seu reino, mas eles enxergavam esse reino de uma maneira diferente da que Jesus estava apresentando. Eles não conseguiam ver o servo sofredor. Eles não entendiam a necessidade do rei se entregar pelo pecado, restaurando a humanidade a Deus. E por isso, a cena que nós vemos, ela fala muito sobre o nosso coração, ela fala muito sobre a nossa grandeza, e ela fala muito sobre como nós devemos servir. Por isso, uma das coisas que eu quero falar hoje, um dos pontos sobre esse arco do serviço é o coração do serviço. Nós vemos aqui algo que me chama muito a atenção, é que acontece demais nos nossos relacionamentos, é que quando nós estamos atrás de algum benefício, de algum negócio, de alguma coisa, a gente logo procura aquela pessoa que talvez tenha mais acesso ao coração, que seja mais respeitada, ou aquele que tenha talvez um status sobre alguém da qual a gente deve pedir ou negociar alguma coisa.
E o texto diz que a mãe de Tiago e João se aproximou de Jesus. O que me mostra que, de alguma forma, ela estava próxima deles, mas que João e Tiago tinham alguma coisa, alguma conversa com a mãe deles, que sabia dessa hora, estava sentindo essa hora, porque ela estava no meio do povo que estava acompanhando Jesus. Algumas pessoas até dizem, creem, que essa mulher é irmã, né, de Maria, que ela é, né, próxima da família e que eles são primos de Jesus, mas nós não temos essa confirmação nesse sentido, mas era alguém influente. E lembrando, quem era Tiago e João? Tiago e João haviam visto Jesus transfigurar no monte. Tiago e João viram Jesus curando os enfermos, libertando os cativos. Eles haviam andado com Jesus o suficiente para saber quem Jesus era. Então, pelo discurso de Jesus, eles viram que era a hora de dar o bote. Era a hora de buscar o privilégio. Era a hora de garantir o poder. Era a hora de garantir a proximidade que eles achavam que eles tinham mais que os outros. Por isso, eles colocam a mamãe para pedir ao coração. Porque que homem recusa o pedido de uma mãe, não é verdade? Então, o texto diz que ela prostrou-se. Esse prostrou-se aqui não tem esse sentido de adoração a Jesus, mas é um sinal de reverência, um sinal de respeito, mas por que não um sinal de bajulação? O coração do arco do serviço na nossa igreja, ele não pode ter o coração da mãe de Tiago e João, e muito menos o coração de Tiago e João. Mas nós vemos também no próprio texto, no verso 24, que ele não pode ter esse coração que os outros 10 discípulos estavam. Porque o texto mostra que o coração de todos eles estava impregnado pela cultura do serviço errada. Porque eles enxergavam o poder de uma forma errada. Eles enxergavam o status de uma forma errada e eles enxergavam a proximidade com Jesus de uma forma errada. Uma das coisas que o arco do serviço nos ensina é que esse texto nos mostra que o coração do serviço, ele precisa ser checado, que é a motivação. Eu já sou um pastor ao tempo suficiente para saber, de fato, o poder que é conferido a um pastor. Eu já vivi várias coisas e já estive em posições aonde era muito claro que a posição que eu tinha me dava um poder que muitas vezes eu poderia, né, fazer coisas com isso para me beneficiar. Mas o que Jesus está dizendo aqui é muito o contrário. Por isso, a primeira coisa que eu quero que você sonde no seu coração é, primeiro, a motivação do serviço quando você tem a possibilidade de exercer o poder, quando você tem status. Porque uma das coisas que Jesus trabalha, e é nesse mesmo livro de Mateus, que lá em Mateus 5, nós vimos isso no culto passado, no Sermão do Monte, que Jesus não trabalha com o que você faz. Jesus, de fato, trabalha a motivação do coração. A primeira coisa que eu quero dizer é que o arco do serviço, porque nós servimos a Deus e as pessoas, não é para nós termos uma identidade, para nós sermos valorizados ou para nós sermos alguém dentro da igreja ou fora dela. O que o texto nos mostra é que Jesus está primeiramente corrigindo a motivação, o coração do servo. Por isso, nesse momento da ponte da nossa igreja, da sua igreja, da minha igreja, onde somos todos corpo de Cristo, é preciso que Jesus corrija a motivação do nosso coração para que, de fato, a gente aprenda a trabalhar com os privilégios que a vida nos dá, os status que a vida nos dá. Aí você fala assim, Pipe,
Eu nunca tive nada disso. A grande verdade é que algumas pessoas tiverem e têm mais acesso, mas todos nós temos uma realidade de poder em alguma instância nas nossas vidas. E a maneira como a gente usa isso demonstra a nossa motivação e o nosso coração de servo ou o nosso coração de chefe. Existe uma grande diferença entre liderar e chefiar. O chefe, ele tem as pessoas do seu time em volta para cumprir o seu propósito. O líder, ele tem as pessoas para que ele ajude elas, auxilie elas a cumprir o propósito delas. E esse é o maior papel de um servo. Um servo não é aquele que quer ter resultado sobre a vida dos outros. O servo é aquele que quer levar os outros aos seus próprios resultados. É por isso que Jesus diz, olha, eu sou o rei, eu sou o criador dos céus e da terra, eu sei quem eu sou, e eu poderia exercer como os governantes, mas eu não sou o Messias que vocês esperam. Eu não sou esse homem que vocês esperam que vai desbaratar Roma, que vai colocar Israel no topo e se sobrepujar sobre as outras nações. Eu não vim para sobrepujar sobre as outras nações. Eu vim como o descendente de Abraão, que dele seriam abençoadas todas as nações. É por isso que nós precisamos entender que o coração do serviço é importante. Você nunca estará 100% pronto, porque as nossas motivações, elas sempre precisam ser revisitadas. Eu já preguei para ser aplaudido. Eu já pastoreei para ser reconhecido. Não sempre, mas é obviamente que existem dias que você fala assim, nossa, hoje eu quero detonar na pregação. Da mesma forma que vocês, quando vão a qualquer coisa, falam assim, nossa, hoje eu quero detonar na reunião, eu quero ser reconhecido. Ou seja, nós temos essa luta entre a carne e o espírito. Mas muitas vezes eu já também me vi com a motivação correta do servo, de abrir mão, de fazer os outros. E graças a Deus, eu oro a Deus que isso seja frequente, porque a maturidade cristã vai nos dando esse coração, mas lembre-se, o coração é enganoso. A gente precisa sempre da graça de Deus, por isso nós devemos revisitar esse texto, essas palavras, que aquele que quiser ser importante, aquele que quiser ser grande, seja aquele que serve, seja o escravo, seja esse que está ministrando, que está levando as pessoas a algum lugar. Então isso é muito importante. Outra coisa que eu quero aqui é trabalhar, que é o ponto 2 dessa mensagem, que é a grandeza do serviço. O que Jesus está aqui é revertendo valores daquilo que é grande e daquilo que é pequeno. A grandeza do serviço que ele diz aqui é justamente quando Tiago e João pedem para estar à direita e à esquerda dele, porque reconhecem ele como rei, e a sua mãe fala assim, declara, ou seja, sela, que no teu reino os meus 2 filhos estarão à minha direita e à tua esquerda, ou seja, que os meus filhos terão reconhecimento de serem próximos ao rei, de serem chegados do rei, de terem voz com o rei, de terem status de amigos, de ministros do rei, porque eles são do partido do rei, eles são da galera do rei. E a gente vê isso muito, né, irmãos? Como que a questão da grandeza na nossa vida, ela precisa de ter os paradigmas revertidos, a ética revertida, e é assim que Jesus fala, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque grandes poderes geram grandes responsabilidades. A grande verdade é que Jesus fala, olha, vocês irão beber desse cálice. O cálice que vocês não conhecem.
Se você se lembrar, Atos vai recordar que Tiago, irmão de João, foi o primeiro mártir da igreja. Ele foi, né, morto por ser um seguidor de Jesus. E o próprio João foi provavelmente o último apóstolo a morrer exilado. Morreu de causas naturais, mas morreu exilado, porque ele era um apóstolo do Senhor Jesus, ou seja, desse mesmo cálice, desse sofrimento, ou seja, daquilo que vocês representam, dessa mensagem de reconciliação que vocês vão carregar. Não pensem que vocês serão como os governantes, as pessoas importantes. Não pensem que o mundo vai te aplaudir. Mas saibam que a grandeza não está em estar por cima. A grandeza está em servir, porque vocês sabem quem vocês são. Isso me recorda muito daquilo que Moisés nos ensina em Gênesis 1 e 2, daquilo que é o propósito da nossa vida. Aqueles que já viram e fizeram o curso de membresia, viram a minha aula sobre mandato cultural e sobre imagem de Deus. E é aqui que entra a questão da grandeza. A grandeza no reino de Cristo, a grandeza no mundo de Deus, ela está totalmente ligada ao amor. E esse amor está totalmente ligado ao serviço, à generosidade, porque nós somos criados à imagem de Deus para ser esse espelho, essa reverberação daquilo que Deus é, e para cultivar as relações e constituir sociedade humana a partir daquilo que a gente é em Deus, para que os outros também sejam e para que o mundo seja todo para a glória de Deus. Portanto, a grandeza do serviço está, primeiramente, em você saber o porquê e para quem você trabalha. Uma das coisas que eu vejo muito na igreja é gente querendo ministério, gente querendo cantar, gente querendo ser importante, gente sonhando em pregar, gente querendo ir no púlpito, e até mesmo aqueles que querem ficar, né, nos bastidores. Quantas pessoas eu já vi que saíram porque não foram reconhecidas? Irmãos, nós necessitamos de reconhecimento porque nós somos pequenos demais nesse sentido. E é bom, sim, que a gente tenha sempre essa cultura de falar um ao outro, agradecer, né? Eu tenho tido muito cuidado de sempre agradecer as pessoas. Obviamente que a gente falha, mas para pensar. A gente não precisa de servir para ser agradecido ou ser reconhecido. A grandeza da vida, o poder, o privilégio está em saber que Deus nos chamou para que a gente se expresse como Ele se expressou. Porque Paulo diz, tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não pensem de vocês mesmos além daquilo que vocês são. Por isso nós precisamos entender e recobrar o que é grandeza. Grandeza é quando eu entendo e tenho um coração, uma motivação de que quando eu sirvo, quando eu construo o outro, quando eu auxilio o outro, quando eu estou honrando o outro, quando eu estou servindo o outro, eu estou ajudando o outro, levando o outro para mais próximo daquele que nos serviu com a sua vida. Por isso o arco do serviço, ele é tão importante nesse sentido, porque a gente precisa recobrar que não existem ministérios mais importantes. Eu sou o pastor da Ponte BH. E talvez as pessoas olhem assim, olha, ele é o cara que tem o ministério mais importante. Não, irmãos. O meu talvez seja o mais difícil. Muitos aqui sabem das escolhas que eu fiz e da gratidão e leveza que eu tenho por ter feito essas escolhas. Mas uma das coisas que eu aprendi é que grandes poderes e privilégios e posições geram grandes responsabilidades. A grande verdade é que as pessoas às vezes olham, né, para as outras, para aqueles que
chegar aonde elas querem chegar, mas elas não sabem o sacrifício, o esforço, porque elas só querem os louros. Mas uma das coisas que a gente precisa lembrar é o que Jesus está falando. Olha, não será assim entre vocês. Vocês não serão como esses governantes que dominam, esses chefes, essas pessoas importantes, mas entre vocês, ou seja, entre nós, povo de Deus, e a maneira como a gente serve uns aos outros, nós devemos ser aqueles que assumem a forma de servo. E um servo, ele serve por amor, ele serve porque ele quer agraciar, ele serve porque ele quer o melhor do outro. E o escravo? É engraçado, né? Escravos governam. Eu nunca vi na cidade dos homens escravos governarem. Nós precisamos andar muito para entender a grandeza do serviço que Jesus está dizendo é que deverá ser escravo. A gente precisa aprender que Jesus está dizendo que aqueles que governam, aqueles que entendem essa relação, são aqueles que se colocam como escravos. Porque o próprio Senhor Jesus disse, ao ser pedido pela mãe e pelos meninos dela, que eles se assentassem à direita e à esquerda, que ele não tem esse poder. É uma das coisas mais lindas do texto que às vezes passa desapercebido. A grandeza de Jesus é tão grande que ele faz aquilo que o Pai faz. Ele é o filho obediente do Pai. Ele não tem autoridade senão a gratidão de servir ao Pai, de ser escravo à vontade do seu Pai. João vai mesmo recordar isso, né? Porque talvez ele aprendeu aqui que Jesus dizia, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu trabalho porque meu Pai trabalha até hoje. Que a gente possa, então, reconfigurar na nossa mente, no nosso coração, o que é grandeza. Ser grande não é ser alguém que utiliza status, poder para chefiar, governar e para se exaltar. Mas ser grande no reino de Jesus são aqueles que se colocam como servos, como escravos, como ele, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E o último ponto que eu quero falar é servindo dentro e fora. O arco do serviço da nossa igreja, ele tem esses dois aspectos, porque a gente precisa corrigir a nossa noção de servir na igreja. A gente não serve na igreja como uma coisa que eu faço para Deus, como se aquilo que eu faço na igreja tem mais valor daquilo que eu faço no meu trabalho. Isso precisa ser corrigido no nosso coração. Você tem o arco do serviço na sua vida. Você tem o arco da relação para todas as suas relações. Você tem o arco da cultura para todas as nossas relações culturais de formação e para sermos formados na cultura de Cristo e para dialogarmos com a cultura vigente da sociedade. E também o arco do serviço é uma maneira que a plataforma do Evangelho nos impulsiona. Ou seja, você médico, professor, dona de casa, aquele que anda de Uber, você que é autoempresário, ou você que é dona de casa, ou você que é alguém que auxilia os filhos de outra pessoa, uma babá. Não existe grandeza ou valores em quem você é, nesse sentido de que aquele que é rico, empresário, tem mais importância, porque quando nós temos o coração do servo, entendemos a grandeza do servo, nós vamos entender que o servindo de dentro para fora vai ser justamente que tudo aquilo que eu faço, eu sirvo para que o outro seja beneficiado. Eu faço para que o outro receba aquilo que eu recebi.
para que o outro veja aquilo que eu vi, para que o outro viva aquilo que eu vivo. Aí você fala assim, Pipe, isso é tão difícil? É tão difícil. É por isso que o primeiro ponto da pregação foi o coração do servo, a motivação, porque dela nós vamos conseguir fazer todas as outras duas coisas, ou seja, recobrar o que é grandeza no reino de Jesus e servir para fora. Servir para fora nesse sentido de que tudo aquilo que você faz, o seu trabalho, as suas relações, tudo isso você deve enxergar como uma maneira que você está servindo a Deus e servindo as outras pessoas. Lembre-se, quando Jesus resume toda a lei, os profetas, em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O arco do serviço chega aqui de uma forma maravilhosa. Ou seja, você não tem ministério na igreja para dar vazão ao seu serviço a Deus. Esquece isso. Você tem uma vida de serviço a Deus, de serviço àqueles que Deus amou de tal maneira, serviço à sua família, serviço às pessoas que trabalham com você, mas também o arco do serviço diz respeito ao serviço aos da família de fé. Portanto, é recomendado que todos nós tenhamos uma área de serviço dentro da igreja. Ou seja, que você que já serve a Deus com tudo aquilo que Deus te deu, o talento, a profissão, os dons, que você sirva aos da família, porque você quer ser generoso, você quer participar das coisas. Ou seja, quem canta bem na família, quem serve, né, bem, sirva bem aos da família, quem recebe bem, receba bem aos da família, quem ensina bem aos da família, quem sabe, tem vocação com as crianças, que tenha isso com as crianças da família de fé. Por isso eu quero te convocar a assumir esse coração voluntário da nossa igreja. A nossa igreja, ela deve ser impulsionada pelo serviço, o serviço voluntário, o serviço generoso, o serviço que não precisa de tapinha nas costas, porque nós somos uma família, e família serve porque família ama. Por isso eu quero te lembrar desse arco e te convocar para que você se engaje em alguma área da nossa igreja, que você se engaje em algum serviço de compaixão da nossa igreja, que você se importe com as pessoas, que você queira servir as pessoas, seja onde for, seja arrumando, né, o culto, as cadeiras, limpando o chão ou pregando ao meu lado, seja cantando ou recebendo na porta, seja com as crianças, com os jovens, seja nas favelas, seja servindo ao bairro, que nós temos toda a intenção, que você não deixe essa chama, porque quem ama se sacrifica em prol do outro. A gente precisa ser essa igreja para fora, mas que sabe também cuidar dos de dentro. Porque como nós vamos ser relevantes no bairro, né? Aqui na Pampulha, como nós queremos ser relevantes se a gente não sabe nem cuidar uns dos outros, não é verdade? Por isso eu quero te convocar, nessa hora, a pensar um pouco sobre a motivação do serviço, a pensar um pouco sobre a grandeza do que é servir. E também a se dispor a servir os de dentro e servir os de fora. Não existe esse dualismo. Não existe o trabalho secular e o trabalho santo. Existe o trabalho dos santos, que levam o perfume de Cristo, reconciliando as pessoas com Ele, porque nós temos o ministério de ponte, não é verdade? Então eu quero chamar você e lembrar desses 3 arcos. Hoje é o meu aniversário. Completo 38 anos de vida. E eu estou tão feliz
de poder fechar essa série Caminho de Volta com esse chamado ao serviço. Não seja um espectador na ponte. Não seja alguém que chega no culto e consome o culto. Não seja um consumista de pastores e mestres. Seja um discípulo de Jesus. Seja um discípulo que ama, que serve, que se sacrifica, que se deixa cuidar. Não seja essas pessoas mimizentas. Se abra. Se você está precisando de ajuda, se abra. E se você está disposto a ajudar, se abra a ajudar. Que a gente possa viver com o Evangelho como a nossa plataforma. Dele flui tudo, dele sai tudo, e é dele que é a partir de todas as coisas, como disse Tim Keller. Nós enxergamos todas as coisas com os óculos do Evangelho. Que a gente tenha relacionamentos, que a gente queira fazer novos amigos, seja eles cristãos ou não, que a gente tenha intencionalidade em amizades não cristãs, que a gente seja maduro na fé para ter essas amizades e não sermos influenciados, mas influenciar. Que a gente saiba dialogar com a sociedade sem ser chato, mas sendo amoroso. Que a gente tenha a Bíblia como o nosso único meio final de responder quem nós somos, porque ela é a revelação de Deus para nós, ela é a Bíblia inspirada, é a palavra de Deus, mas que nós tenhamos também na outra mão o jornal, ou seja, sabendo ler, sabendo entender a nossa cultura e interagindo com ela de uma forma apropriada, sem perder a essência do Evangelho. Mas que também a gente possa sondar a motivação do nosso coração, saber que serviço é de fato a grandeza do reino de Deus, que a gente possa ser servo, escravo, que a gente considere os outros superiores a nós mesmos, que a gente consiga, que o Espírito Santo forme esse coração em nós, para que a gente sirva os de dentro e os de fora. Por quê? Porque nós somos a ponte. Nós somos o povo que quer que as pessoas vejam a Cristo nas nossas vidas. Vamos juntos? Vamos nessa jornada? Vamos nesse caminho de volta? Por isso, essa deve ser a nossa motivação. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe o nosso novo mês que chega, o mês de outubro, e nós temos tantas novidades para esse mês. Ok? Deus te abençoe, fique na graça, fique na paz. Um abraço. Fala galera, o culto ainda não acabou, porque hoje é um dia muito especial. Hoje é o aniversário do nosso pastor, do Pipão. E tem uma galera, Pipe, que tem um recado para dar para você nesse momento. Pipe, a nossa família deseja você um feliz aniversário. Tamo junto e é de Deus. Ei, Pipe, feliz aniversário, que Deus te abençoe, fortaleça você, abençoe sua família. Tem sido um prazer caminhar com você, meu irmão mais velho, gêmeo. E eu agradeço a Deus pela sua vida e por tudo que ela representa, não só para mim, mas para toda a minha família, para toda a nossa comunidade de fé. Que Deus te abençoe, renove suas forças e te ajude a contar os seus dias. A gente te ama demais, viu? Beijo! Ei, Pipe, 38ão. Só para te desejar muitas felicidades, né? E dizer que eu te amo muito, esse filhão bacana que você é, bom pai, bom marido, né, Dedé? Bom genro, que eu sei também, né? E você vê, né? 37, 36, 35 anos atrás, você acordava no meio da noite e quem te socorria era eu, né? Você lembra? Pois é, o tempo passa, seu paizão tá aqui, tá? Te amo. Beijo. Feliz aniversário, meu irmão Pipe, que Deus te abençoe, que você continue sendo esse cara especial que você é, e é uma alegria enorme poder compartilhar da amizade, da sua amizade. Parabéns, Pipe, parabéns pelo seu aniversário, tem sido muito bom ser sua ovelha, é uma alegria saber que estamos juntos por mais um ano de vida. Deus abençoe sua casa, Deus te abençoe. Meu amigo Pipe, homem de Deus, do qual eu tenho o privilégio, o prazer de chamar de amigo. Parabéns, queridão. Dia de renovo na sua vida, tempo de alegria. É tão bom a gente celebrar a vida num tempo onde se fala tanto de morte. Não podemos esquecer que Deus tem dado vida, oportunidade.
É uma alegria festejar com você. Deus te abençoe. Meu pastor, tá ficando mais velho, hein? Que um dia você me alcança. Mas, cara, que privilégio que eu tenho, né? Da parte de Deus, de ter você na minha vida como pastor e especialmente como amigo. E eu peço ao Senhor que abençoe muito esse novo ano, que você continue sendo cada dia inspiração da parte de Deus, da imitação de Cristo, e que essa bênção se estenda sobre a sua família, sobre a Débora, sobre o Henrique, sobre o André e sobre a Luísa que está vindo aí. Te amo muito, um abração, tamo junto. Fala, meu amigo Pipe! Meu irmão, eu já falei isso pra você várias vezes, mas agora eu quero falar publicamente pros nossos amigos, também os membros da Ponte BH. Você, de fato, é um irmão que Deus me deu. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu coração. Que Deus te preserve. Amo demais você e espero rever em breve. Deus te abençoe e feliz aniversário, meu irmão. Fala, prezadinho. Amo demais. Passando aqui rapidinho, desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Te dê sabedoria e inteligência, principalmente aí para avançar junto com o seu rebanho. Tá bom? Deus te abençoe e te amo muito. Um abraço. Meu querido Pipe, tô aqui de Recife só para desejar um feliz aniversário. Muito bom aí tá dando início a essa nova caminhada junto com você. Tamo junto, Deus te abençoe e um beijo do Bigodudo. Fala, Pipão, meu querido, parabéns, maravilhoso. Que o Senhor te abençoe muito nesse novo tempo da sua vida. Você é bênção demais na nossa família e na vida de muita gente, né? Te amo, cara. Beijão. Eu quero deixar o meu grande abraço ao querido Pipe e desejar a ele um dia de muita celebração e gratidão por tudo quanto Deus já fez na sua vida e através dela, mas também de muita reflexão e sonhos acerca do que Deus ainda deseja fazer nele e através dele. Deus o abençoe grandemente, meu querido. Oi, Pipe. Feliz aniversário para você. Você é um menino muito especial, um homem de Deus. Eu te amo muito, viu? Ei, Pipe, meus parabéns pelo seu aniversário, muitos anos de vida, que Deus te abençoe. Você é o melhor pastor que eu já tive, tá? Parabéns, filho, Deus te abençoe, viu? Um beijo, te amo. Nós estamos aqui em nome de toda a igreja para falar para você. Feliz aniversário! Oi, tio Pipe. Fala, Pipão, feliz aniversário! Parabéns, que Deus te abençoe, muitos anos de vida. A gente é muito grato por ter você na nossa vida, por ser nosso pastor, por ser uma pessoa referência pra gente aí nesse mundo. Então a gente te ama muito, a gente te deseja tudo de bom, que a gente passe aí mais anos e anos juntos. Parabéns, tio Pipe! Amamos você! Oi, papai, hoje a gente vai cantar parabéns pra você. Então vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o papai! Papai, que Deus te abençoe e que seja um ano muito bom da sua vida, tá? Tchau! Parabéns, tchau, amor! parabéns. A gente te ama muito, viu? A gente tem muito orgulho de você e a gente tá muito feliz com o seu novo ano. Que seja o melhor ano da sua vida, viu? Um beijão pra você. Mua! Tem uma música que eu gosto muito e eu tenho certeza que quem vai gostar muito também é o Pastor Pipe, meu amigo, que diz assim, ó: parabéns pra você nessa data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade divina. Parabéns pra você nessa data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Eu falei que você ia ficar mais velho que eu, Pipão. Deus abençoe, meu irmão. Valeu. Que você faça esse aniversário logo. Tchau.